Olá, o nosso vlog Alberto para Perguntas está de volta e quero lembrar a você de fazer a sua inscrição no nosso canal e apertar o sininho para sempre receber as nossas próximas edições da série de Ellen White, o Ministério Profético de Ellen White. Bem, a pergunta de hoje é sobre como eu posso ter evidências concretas para crer no ministério profético de Ellen White. Quem vai responder é o nosso amigo Dr. Renato Stencel, que é diretor do Centro de Pesquisa Ellen White do UNASP. Com ele a resposta. Assista aí. A primeira de todas as provas para você testar um profeta é você verificar se os seus escritos e as suas mensagens estão em conformidade com a palavra de Deus, a Bíblia. Se tudo aquilo que a Bíblia fala, se tudo aquilo que os profetas narraram no texto bíblico estiver em consonância, em harmonia com o que Ellen White fala, nós podemos então nos convencer de que ela foi uma profetisa escolhida por Deus, porque os seus escritos estão em harmonia com os escritos da revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus é a norma de fé de todos as nossas crenças. E nós podemos assim entender desta maneira, não é? Uma outra coisa que nós poderíamos destacar para comprovar que Ellen White é uma profetisa de Deus são os frutos. O que a sua obra produziu ao longo dos seus 70 anos de ofício profético? Quais foram os frutos que ela produziu? Quantas pessoas foram aproximadas da Bíblia, a palavra de Deus? Quantas pessoas foram aproximadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantas pessoas foram convertidas pela pregação que ela fazia através de congressos, de campais? Quantas pessoas foram convertidas através dos seus escritos, não é? Que foram consideradas por ela mesma como a luz menor, para compreendermos a luz maior que é a palavra de Deus, a Bíblia? Então, todos esses testes, eu citei aqui dois principais, poderiam ser caracterizados para poder comprovar que Ellen White foi uma profetisa chamada por Deus, escolhida por Deus, apontada por Deus para uma missão específica, para um tempo específico na trajetória da história da humanidade. Ellen White viveu 87 anos. Desses 87 anos, ela foi profetisa por 70 anos. 70 anos. Agora, durante esses 70 anos do seu ofício profético, ela teve duas grandes missões. A primeira, exaltar a Bíblia, a palavra de Deus, como a nossa única norma de regra, a nossa norma de fé e prática. Exaltar a Bíblia. Segunda grande missão dela, exaltar a pessoa de Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Ao longo do seu ministério, ao longo dos seus 70 anos de ministério profético, Ellen White, ela segurou a Bíblia por várias vezes. E ela exaltou a palavra, erguendo a Bíblia, por mais de 6 vezes. Ela ergueu Bíblias grandes. E ela, ao longo desses momentos, ela procurava abrir a Bíblia e apontar um texto, sem mesmo que ela estivesse lendo o que estava ali escrito. E ela era capaz de reproduzir o texto. Isso é algo sobrenatural, que ocorre apenas com pessoas que estão sendo usadas por Deus. Numa das ocasiões que ela fez isso, ela estava na casa do irmão Tyre. Isso aconteceu em 1846, ela não era casada ainda. Ela tinha 2 grandes inimigos. O nome deles era Sargent e Robbins. Esses 2 grandes inimigos acusavam-na de ser uma falsa profetisa. Um certo dia, ela, já não aguentando mais as acusações desses 2 jovens, procurou-os e disse: olha, vocês estão me acusando, mas vocês nem me conhecem. Vamos sentar e vamos conversar.
para que nós venhamos a nos conhecer. E assim eles combinaram de marcar um dia, uma hora e um local para poder se encontrarem. Ellen White pegou a sua charrete e foi até o local combinado, e quando chegou lá, bateu na porta e pôde perceber que não estava ninguém lá. Aqueles dois jovens, com um receio de conversar com ela, pegaram e foram embora 20 quilômetros ao sul do local onde eles haviam combinado essa reunião. Ellen White voltou para sua charrete e de repente a charrete começa a andar sem o próprio controle dela, indo 20 quilômetros ao sul da cidade onde eles haviam combinado o local. Ela chegou na casa desse irmão Tyre e ali, então, ela bateu na porta, e quando ela bateu na porta, o dono da casa, o irmão Tyre, abriu a porta e, para a surpresa dela, quem estava lá dentro? Os dois acusadores, Sargent e Sargent e Robbins. Esses dois indivíduos estavam lá. Naquele momento, eles começaram a cantar, começaram a estudar a Bíblia, começaram a orar juntos. Era uma casa de pessoas que eram tementes a Deus. E passado algumas horas, Deus apareceu a Ellen White em uma visão. Aqueles indivíduos que eram inimigos de Ellen White, não querendo que aquela visão se manifestasse, começaram a cantar, começaram a fazer barulho, começaram a proferir textos bíblicos em voz alta, na tentativa de impedir que aquela visão acontecesse. Mas qual não foi a surpresa? Ellen White, calmamente, colocou o pé para trás e, olhando para cima, ela começou o processo de visão. O dono da casa, o irmão Tyre, chegou a ela com uma Bíblia grande, uma Bíblia família. E abrindo a Bíblia, ele chegou bem próximo ao peito de Ellen White. Ellen White tomou a Bíblia da mão do irmão Tyre e ergueu bem alto, com a mão esquerda. E ela, manuseando a Bíblia, ela chegou a ler 12 textos da Bíblia. Proferiu esses textos sem olhar para o texto bíblico. Aqueles dois indivíduos que acusavam-na pegaram cadeira para poder olhar se o que ela estava proferindo era o que ela estava apontando na Bíblia. Palavra por palavra, linha por linha, era a expressão exata do texto bíblico. Ela leu mais de 10 textos que falavam sobre a volta de Jesus e o juízo final. A partir daquele dia, aqueles dois acusadores nunca mais levantaram a voz para poderem acusarem-na de que ela era uma falsa profetisa. Então esse é o nosso Alberto para Perguntas. Fica aí a resposta esclarecedora do Dr. Renato Stêncio, e no próximo episódio nós vamos saber quantos livros Ellen White escreveu. Fique ligado, porque no próximo episódio tem mais curiosidades, coisas que vão reforçar a sua fé no espírito de profecia, ou saber que realmente Ellen White foi usada pelo Espírito Santo. Até a próxima!